Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 11 do curso de Introdução à Física Nuclear. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações de física nuclear, mais especificamente aí sobre a fissão nuclear. Tá? Então, o nêutron, né, por não ter carga, ele consegue se aproximar muito mais, para você jogar um nêutron, ele consegue se aproximar muito mais do núcleo do que um próton. Tá? E por ele conseguir se aproximar mais, ele pode muitas vezes formar um núcleo mais pesado. Né? Essa é uma maneira de enriquecer os núcleos. Tá? Uma técnica aí chamada enriquecimento, né, nuclear. Tá? Só que muitas vezes esse núcleo se torna tão pesadão e tão instável, a gente vai falar sobre isso hoje, que ele acaba fissionando, ele acaba fragmentando em duas partes em geral. Tá? Poderia fissionar em mais partes, mas normalmente são vistas duas partes. Tá? Esse fenômeno é muito conhecido aí, né? E é chamado de fissão. Tá? Então, o urânio, por exemplo, toda a classe ali dos transurânicos, né? Ao entrar então, né, em contato com um nêutron de baixa energia, né, também conhecido como nêutron térmico, né, na temperatura ambiente de cerca de 300 Kelvin, né, se você multiplicar por kBt, né, a constante de Boltzmann aqui, multiplicar vezes a constante de Boltzmann, você vê que essa energia é bem pequenininha, é 1/40 avos mais ou menos de eletronvolt. Tá? Então, para um nêutron bem lento, né, ele acaba sendo capturado, né, pelo urânio, né, e depois de um tempo ele acaba se desmontando aí em lantânio e bromo nesse exemplo. Tá? E você vê o nêutron de volta aqui. O nêutron, na verdade, atua meio que como um catalisador dessa reação. Tá? Okay? Ele tem um mecanismo parecido com o catalisador de reações químicas comuns. Né? Tá? Só que toda fissão libera bastante energia. Okay? Então, só para ver nesse exemplo aqui, né? Se você olhar lá na aula 6, aquela curva de energia de ligação, né, por número de núcleos lá, né, você pode observar lá que o urânio tem mais ou menos aí uns 7,5 MeV naquela curva. Né? Ou então você faz a conta com aquela fórmula, né, semi-empírica lá de Bethe-Weizsäcker, certo? Você percebe que para o A235, né, você tem cerca de 7,5 MeV. Já para esses dois sujeitinhos aqui, somados aqui, você tem cerca de 8,4 MeV. Tá? Okay? Então, isso te dá, por núcleo, né, energia por núcleo, né, cerca de 0,9 MeV. Você tem 235 núcleos aqui, né, no urânio, então isso grosseiramente dá 200 MeV por núcleo de urânio. Certo? Só que um núcleo de urânio, né, por exemplo, se eu pegar um grama desse urânio 235, né, 1 grama de urânio 235 tem da ordem aí de o número de Avogadro, né, 6 vezes 10 a 23 dividido por 235, isso dá cerca de 2 vezes 10 a 21 núcleos, átomos e, portanto, núcleos. Né? Certo? Então, se você multiplicar, né, 3 vezes 10 a 21 vezes esses 200 MeV, tá? Passando, lógico, aqui para Joule, para voltar por um instante aqui para unidades mais do dia a dia,
Né? Ok. Na verdade, esse 235 aqui cancela esse 235. Você está multiplicando simplesmente 0,9 vezes 6, né? Vezes o 1,6 da carga elétrica. Isso aqui já dá 8,64. Tá? E as ordens de grandeza aqui são fáceis. Né? 10 a 23 com 10 a sexta. Né? Da 10 a 29 com 10 a menos 19 vai sobrar um 10 a décima. Sim, isso é exatamente 1 megawatt por 1 megawatt vezes dia. Tá? Okay. Eu deixo você se divertir. Isso dá exatamente, esse 8,64 10 a décima joules dá exatamente 1 megawatt vezes dia. Tá? E esse tipo de unidade aí não é talvez a mais comum, né, para energia, mas é a mais comum para você comparar processos aí diferentes de produção de energia, né? Por exemplo, energia elétrica, energia fóssil, energia nuclear e assim por diante. Tá? Okay? Então, se você comparar com 0,36 megawatt dia da queima de 1 tonelada de carvão, tá? Você dividir um pelo outro aqui, lógico, proporcionalmente aqui, isso aqui é 1 grama de urânio. Tá? Você vê que a fissão, desculpa, né? Ela produz então 3 milhões de vezes mais energia do que a queima do carvão. Tá? Isso sem levar em consideração, né, as perdas. Né? Okay? E aqui eu também estou supondo que a reação nuclear é mantida. Tá? Okay. Depois eu falo mais disso. Bom, mas como funciona isso? Como é que ocorre essa fissão aí, né? Essa fragmentação? Então, a teoria básica aí da fragmentação é baseada novamente aí no modelo da gota líquida. Tá? Aquele modelinho lá do Wheeler, do Bohr. Sim? Onde o que a gente sabe é que o nêutron, né, aqui na figura da própria, o nêutron, ao se aproximar de um núcleo pesadão aqui, ele segue 2 caminhos, basicamente. Tá? Ou ele fissiona, ou seja, ele acaba deformando e sendo separado aqui em 2, né, como esse caminho aqui de cima. Certo? Okay, ou seja, o formato dele aqui, que a gente vai aproximar para o prolato, igual nas aulas anteriores aí, que a gente comentou um pouquinho, né? Acaba sendo não estável e acaba sendo mais estável se partir em núcleos menores. Tá? Okay? A outra possibilidade, que eu não vou nem comentar muito, seria simplesmente um decaimento gama. Tá? Okay? A gente já conversou sobre isso na aula passada. Então, como que a gente pode trabalhar isso quantitativamente? Eu vou, então, estar usando o modelo da gota líquida. O modelo da gota líquida, ele supõe que o líquido não é compressível, né? Ele é incompressível. Certo? Então, eu só deformo o volume de líquido, porém sem sumir ou sem se contrair, né? O líquido. Então, o volume total é mantido, só que é lógico que a sua área, por exemplo, vai ser modificada. Na verdade, você vai fazer lá no exercício, né? Você vai ver que essa área aumenta, né? Pelo menos no caso, eu estou fazendo o exemplo prolato, mas lógico que você pode fazer o oblato, certo? Ok? O esferoide pode ser o oblato também. Você percebe então que a sua área de superfície aumenta. Sim? Okay? Aqui você vai mudar, então, por exemplo, tanto A quanto B era um R, então era uma esfera no início. Né? Então eu vou deformar isso aqui para transformar, digamos, num esferoide oblato ou prolato. Tá? Então eu vou introduzir um epsilonzinho aqui, ó, que está relacionado com a excentricidade
do elipsoide, tá? Você vai ver no exercício, certo? Aqui você vê fácil que o volume é mantido, certo? Só muda a forma, sim? Por exemplo, se aqui o volume, né, do elipsoide é A, B ao quadrado vezes 4/3 de π, certo? Então, se você multiplicar por 1 mais epsilon em cima e o quadrado da raiz embaixo aqui de 1 mais epsilon, isso vai continuar mantendo o mesmo número, tá? Ok? Essa é uma parametrização possível aí dessa perturbação. Tá? Lógico que eu também estou supondo que essa perturbação é pequenininha, certo? Aqui eu só vou achatar um pouco, pega essa bola, achata um pouco aqui para ela ficar ligeiramente prolata, certo? Okay? O que acaba mudando? Se você lembrar os termos clássicos da fórmula, né, de energia de ligação, né, o termo do volume não muda, porque o volume é o mesmo, certo? Então, por construção esse termo não muda, né? Mas os outros termos, o termo de superfície e o termo de Coulomb, que são os termos que desestabilizavam, né, o teu núcleo, né, eles vão ganhar então fatores aqui quadráticos em epsilon. Você vai fazer esse exercício lá. Então, por exemplo, o termo de superfície, né? Se lembre, o raio do núcleo vai com raiz cúbica de A. Sim? A gente já discutiu isso algumas vezes nas aulas. Então, a área vai com raiz cúbica ao quadrado, certo? E isso aqui vai ganhar um fator quadrático aqui positivo, tá? Para o termo de Coulomb, o R está embaixo aqui, na verdade vai ser raiz quadrada no denominador, então você vai fazer o exercício lá. Você vai descobrir que isso aqui dá menos 1/5. Tá? Okay. Então eles têm contribuições diferentes, certo? O termo de área aumenta, sim, mas o termo de repulsão coulombiana diminui, sim, porque o R vai embaixo. Né? Isso aqui é proporcional a Z ao quadrado sobre R, termo coulombiano. Certo? A gente já discutiu isso nos modelinhos lá, nucleares. Certo? Então, portanto, a variação total, que seria a soma, né, desses dois termos aí, né, em relação à esfera, aqui eu não estou pensando nos outros termos da fórmula, certo? Os termos quânticos aqui eu estou ignorando. Tá? Então, essa diferença entre essas duas formas, tá, vai ser justamente o extra aqui, ó, né? Então, aqui é 1 menos 1/5 de epsilon ao quadrado, certo? Então, né, eu estou pondo aqui, ó, vai ficar menos 1/5, esse 5 embaixo aqui, epsilon ao quadrado, né, o resto igual. O outro era mais 2/5, tá aqui, ó, mais 2/5 de epsilon ao quadrado, o outro igual, tá? Vou pôr esse 5 em evidência, ó. Vou pôr o epsilon ao quadrado em evidência, vou pôr também esse A 2/3 em evidência, fica simplesmente então 2A2, né, menos, esse menos aqui do coulombiano, que veio do denominador, então ele veio com menos, né, menos aqui, o A3, eu pus de propósito esse A 2/3 para fora, ficou 2/3 embaixo com 1/3 a primeira aqui, ó. Já tinha Z ao quadrado. Fechou. Tá? Okay? Então, esse delta te diz o seguinte: se esse delta for positivo, né, que isso significa? Que a energia de ligação da esfera é mais intensa em módulo, ou então mais negativa, do que o do elipsoide. Por exemplo, vamos dizer que a forma esférica tem uma energia de ligação é negativa. Tá? Tem uma energia de ligação menos 120 MeV, por exemplo, no caso esférico. Mas no caso do elipsoide seja de menos 100 MeV. Então essa diferença é positiva. Ou seja, a esfera é mais ligada. A configuração esférica é mais ligada. Em geral é mais ligada mesmo. Tá? Okay? Então, com essa pequena perturbação que eu introduzi aqui, note, esse epsilon eu estou supondo positivo e pequeno. Certo? Então, a forma esférica, né, é energeticamente preferenciável, vamos dizer, preferível, tá, do que a forma elipsoide. Okay? Então, a pequena perturbação
na esfera faria com que ela voltasse essa esfera. Tudo bem? Então, isso no caso positivo, esse número positivo. No caso negativo, ao contrário, na verdade ele tende a se partir, certo? Eu vou falar sobre isso já já. Tá? Então, quando delta é maior que zero, bom, 1/5 é positivo, epsilon ao quadrado é positivo, esse A é positivo, etc. Só pode ser esse parênteses. Sim? Se esse parênteses é maior do que zero, né? Se o que está dentro desse parênteses aqui é maior do que zero, na verdade você tem que usar o quadrado menor, né? Passa esse 2A para o outro lado, multiplica por -1, está indo mais rápido aqui, certo? Você isola esse z ao quadrado aqui e joga os números, né? Esses números são experimentais, certo? Apesar de que esse 0,72 nós já fizemos em lista, né? Nós já chegamos desse 0,72, esse 16,8 é experimental mesmo. Sim. Você chega aqui em 46,6666, eu aproximei para 47, tá? Ok? Então, quando o z ao quadrado é menor que 47a, a forma esférica é energeticamente mais ligada do que a forma prolata, por exemplo. Tá? Por outro lado, né, se eu supor, pega lá a fórmula de novo do semi-empírica, a fórmula do Beth Weizsäcker, né? Por outro lado, se eu supor que esse núcleo se divide em duas partes iguais, é só para facilitar a conta, tá? Eu já vou comentar também sobre isso. Não é assim. Né? Como é que fica essa diferença de energia? Né? Então, a fórmula normal, né? O átomo normal, menos então duas partes iguais aqui. Certo? Então, eu quero dois núcleos idênticos, dois filhos idênticos. Certo? Então, a diferença entre o pai e esses dois filhos idênticos, né? Você vai pegar logo, de novo, eu vou supor que é só a parte clássica, certo? Ok? Eu vou novamente aqui, né? O termo de volume desaparece, sim? Vou fazer duas vezes A sobre 2, vai continuar dando A, certo? E eu também estou supondo, lógico, senão eu não consigo dividir em duas partes iguais aqui, que esse núcleo seja par-par. Não precisava, mas eu vou estar supondo que ele seja par-par, para fazer sentido esse A sobre 2 e E sobre 2 aqui. Tá? Beleza, então vai ficar como? Essa aqui são só os termos clássicos que vão ser alterados, certo? Na fórmula original da fórmula da massa semi-empírica ou da energia de ligação semi-empírica, né? Menos duas vezes, legal, duas vezes A2, é o mesmo termo que esse aqui, ó, né? Menos duas vezes, só que, note, o A caiu para metade, então aqui vai ser A 2 terços sobre 2 a 2 terços. Sim? Mesma coisa para esse outro aqui, ó. Então, mais A3 é o quadrado termo colombiano. Então, menos duas vezes A3, Z ao quadrado. Z caiu para metade. Então, Z ao quadrado vai ganhar um 4 aqui embaixo. Ó. Sim? Aí tem um A 1 terço, beleza. Mas o A dividiu por 2. Então, fica um A 1 terço sobre 2 a 1 terço. Eu já botei ele para cima aqui, ó. Sim? Aí você põe em evidência esses dois fatores aqui, tanto para o termo de superfície, ó, esse cara com A2 aqui, ó, vai ficar 1, né, menos esse outro aqui, ó, menos 2 terços embaixo, então fica 2 a 1 terço em cima, sim? E semelhante para o outro cara. Tá? Perfeito, maravilha. Só vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eu quero deixar Z ao quadrado sobre A separado, então eu vou fatorar esse 2 a menos 2 terços aqui a 3. Por que eu vou fazer isso aqui? Para ficar mais fácil de eu já perceber a desigualdade, igual eu fiz no anterior. Tá? Pondo isso para fora, então pondo A3, 1 menos 2 a menos 2 terços aqui, né? Eu já tinha posto um A 2 terços para fora igual na equação anterior, na equação 3. Sim? É fácil desenvolver isso aqui, né? Só pegar lá, o A3 é 0,72, põe na calculadora ali, você calcula, isso dá 0,27. Mesma coisa esse outro aqui.
Sim. Então vai ficar 0,72, 16,8, mas esses fatores aqui, isso aqui dá menos 16 aproximadamente também. Tá? É 16,4 os quebrados. Ou não sei por que o DAS chegou em 16,5, mas enfim, dá cerca de menos 16. De novo, quando isso é positivo? Vai ser positivo quando o z ao quadrado for maior que o 16a. Agora, então, você tem um limite inferior, certo? Então, nesse intervalo aqui, ó, para um z ao quadrado entre esses dois valores de A aqui, 47 e 16, tá? Não só é preferível a forma esférica, né? Como, vou pensar de novo aqui, né? Isso aqui é positivo? Sim. Então, os dois filhos são preferidos do que o pai, né? Energeticamente falando, tá? Então, não deixa de ser, então, uma forma esférica, porém dividida em duas parcelas. Então, você prefere esfera, porém em duas partes, ou seja, a fissão continua sendo mais energeticamente favorável, tá? Ok? Bom, vamos resumir toda essa história aqui numa figura aqui. Na verdade é só qualitativo que eu estou falando aqui, né? Mas já dá para ter uma ideia. Então, se eu desenhasse aí o energia potencial em função desse R aqui, a distância entre esses dois núcleos filhos aqui, certo? Então, quando eles estão muito distantes, ou seja, não tem interação nenhuma entre eles aqui, né? Isso na verdade, aquela fórmula que a gente acabou de deduzir, essa fórmula aqui, ó, número 4, equação 4. Tá? Seria essa energia aqui, que no caso, por exemplo, do urânio, ali do comecinho, deu 200. Sim, deu 200 MeV, né, por núcleo, certo? Okay? Você pode usar a formulinha lá para o urânio, lá, essa formulinha te dá 200 MeV. Então, eles separados, bem distantes, em relação a eles como um núcleo pai, eles num só objeto como pai, né, essa diferença dá 200 MeV, certo? Okay? Então, eles muito afastados aqui. Em relação ao pai, eles teriam 200 MeV. Se você vai colocando eles mais perto, você vai aproximando esses dois núcleos aqui, eles começam a sentir a repulsão coulombiana. São dois núcleos com um monte de prótons, certo? Então eles começam a se repelir, eles não querem ficar próximos, certo? Então essa curva vai subindo até ela chegar no pico ali da energia coulombiana. Na verdade, isso acontece quase quando eles estão começando a se tocar aqui. Esse teu R0 aqui, na verdade, seria a soma das distâncias dos dois raios, tá? Ok? E depois disso, o que acontece? Se você continuasse tentando juntá-los, ou seja, você tentasse começar a fazer a fusão, né? Certo? Começasse a fundir esses dois núcleos. Tem essas duas possibilidades, são os dois ramos aqui dessa figura aqui, ó, né? Seria o ramo 1 e o ramo 2 aqui. O ramo 1, né, como a gente acabou de calcular, para o z ao quadrado maior 47a é mais instável a forma esférica, ou seja, ele prefere continuar separado em dois caras. Então, o que acontece é, se você for subindo esse morro aqui, né, aquela formulinha, vou voltar aqui rapidinho, essa formulinha aqui vai com epsilon ao quadrado, algo positivo aqui, para um z ao quadrado maior que 47a, essa tua parábola estaria de boca para baixo aqui. Tá? Lógico que é só qualitativo, só para ter uma ideia. Mas, então, à medida que você está aproximando eles, esse teu morro vai subindo, ou seja, ele cai com a distância, né? Com essa deformação aqui desse núcleo se separando, certo? Então, lógico, ele não vai subir o morro, na verdade ele vai se separar. Então, e esse processo é rápido. Sim, isso é conhecido como rolar o morro ali, certo? É um processo de fissão rápido, tá? No outro caso, né, à medida que você está chegando próximo, porém o z ao quadrado é pequeno em relação a 47a,
ou seja, a forma esférica é preferencial, né? Então eles começam a se fundir. E aí eles chegam, né, no que seria, né, se fosse classicamente, eles desceriam esse morro aqui para o ponto mais baixo, para o fundo do poço, né? Certo? Okay. De verdade, mesmo tem as correções quânticas e esse fundo, na verdade, é um pouquinho mais para cima aí. Tem um E0 aqui, ó, mais para cima, tá? Então, nesse segundo ramo, para esse segundo caminho aqui, não ocorre a fissão. Na verdade, o núcleo pai é mais estável, sim, do que os dois separados, tá? Ok? Só que não dá para eu tentar fissionar isso na marra, né? Se eu colocar a energia ali e tentar, né, partir isso, você tem que vencer então a chamada, né, energia de ativação, que seria o pico ali da barreira colombiana, com, né, essa diferença aqui, ó, esse intervalinho aqui, ó, né, entre o pico da sua reação, né, certo? Isso é a mesma nomenclatura aí que é colocada em reação química comum, né? Para você vencer, você estando nesse ponto aqui, você teria que pôr essa energia a mais aqui, essa diferença entre EC e E0. Tá? Ah, ele não pode tunelar, que ele é quântico. Concorda, poder ele pode, mas a chance é muito, muito pequena. Por que dessa vez a chance é pequena? E para a partícula alfa, por exemplo, não era pequena. Porque os núcleos filhos são pesados. Mesmo que o pai tenha partido em dois, né, os núcleos filhos ainda são pesados. E por eles serem pesados, se você jogar lá naquela formulinha que a gente deduziu antes, da taxa de transição, né? De transmissão, desculpa, da taxa de transmissão, né? Na fórmula de transmissão, umas 2 aulas atrás a gente deduziu, né? A massa entra então atrapalhando aqui, certo? Então a chance vai ser muito, muito pequena, e a frequência também com que eles tenderiam a sair desse núcleo aqui é muito, muito pequena. Então você pode pensar dessa forma também, tá? Ok? Então a chance de tunelar é praticamente zero, e mesmo se fosse possível, seria um tempo muito, muito grande, tá? Okay? Seria uma vida, uma meia vida, uma vida média muito longa, tá? Então a fissão não ocorre, tá? Okay? A não ser que você provoque. Então, na verdade, isso é outro mecanismo que a gente vai falar depois, tá? Só a última coisa, se você olhar lá na primeira equação, vou voltar aqui, né? Lógico, eles não foram divididos em partes iguais, tá? Okay? Na verdade, esse é um fenômeno chamado, né, de cluster aí, sim, em que os núcleos se dividem mais ou menos aí, com A próximo de 95 e 140, mas ninguém sabe direito por quê. Então a gente ainda não sabe, assim, é um fenômeno em aberto, tá? Mas tudo que eu estou falando até agora aqui se aplica bem mesmo com essa conta grosseira aí de fazer em 2 partes iguais, tá? Ok? Então vamos ficar por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.